Já estamos de volta com o seu estilo de vida, conversando sobre os cuidados que nós precisamos ter com o nosso corpo enquanto nós estamos na folia durante o carnaval. Bom dia, já dá bom dia de novo para o meu entrevistado. Então, doutor, dando continuidade, né? A gente estava conversando principalmente sobre o HIV, sobre essa questão do contágio, do contato com o outro, e esclarecendo que nem todo contato transmite o vírus da AIDS. Exatamente. Até com relação à questão de secreção, às vezes a pessoa pensa, mas e o suor? Né, o suor ele também não transmite. Então, às vezes está num baile muito quente, muito abafado, todo mundo suando, todo mundo se esbarrando, né? Então, esse tipo de risco de pegar o HIV porque está esbarrando numa pessoa que está suada, isso não existe. Então, a pessoa pode ficar tranquila. É mais a questão da higiene mesmo, mas com relação ao HIV não tem perigo. Os lençóis que a gente utiliza também, a roupa de cama, né? Lençol, travesseiro, enfim, todos esses panos que estão próximos normalmente no dia a dia, também apresentam algum risco ou não? Não, não tem perigo nenhum. O perigo, cuidado que tem que ter, principalmente atividade sexual, uso de agulhas compartilhadas e com contato direto com o sangue. Depois que a gente foi embora do carnaval, chegamos em casa, está na hora de tomar um banho. De que forma a gente precisa, enfim, se higienizar e principalmente higienizar as partes genitárias, né? As mulheres, algumas elas têm o hábito de fazer ducha vaginal. A ducha vaginal, ela não tem uma indicação específica, né? A ducha vaginal muitas vezes ela acaba sendo prejudicial, por quê? Quando faz a ducha, está tirando também os lactobacilos, que são as bactérias da vagina, que ajudam na prevenção das infecções. Então, são as bactérias que mantêm a acidez vaginal normal, que mantêm a flora vaginal normal. Então, a ducha vaginal ela não tem uma indicação específica. O ideal é usar um sabonete neutro, né? Fazer a higiene pelo menos 2, 3 vezes ao dia e o cuidado com as roupas íntimas. Então, por exemplo, calcinha, não deixar secar a calcinha atrás da geladeira, na sombra. O ideal é sempre secar no sol, passar ferro antes de utilizar. Não deixar a calcinha, pegar aquela calcinha que está muito tempo guardada no armário, que já pode estar mofada, e vestir, que isso pode acarretar algum problema inflamatório. Qual é a relação da questão da sombra com a roupa? É porque, como demora mais a secar, fica um período mais tempo úmido, isso favorece que algum fungo que esteja ali comece a se multiplicar. E quando entra em contato com a região genital, a própria calor e a umidade genital, aquele fungo pode se multiplicar mais ainda. Interessante, porque quem nunca viu a avó secar aquela blusa atrás da geladeira, né, gente? Já é uma coisa que vem, assim, ao longo do tempo, é cultural, acaba sendo cultural, e a gente não conhece das consequências que pode trazer. É verdade, ainda estraga o eletrodoméstico. Então é interessante tomar cuidado também, e o importante é colocado no sol. Exatamente, sempre no sol. Quando a gente conversa também, por exemplo, sobre... Você já falou sobre o sabonete neutro, existem os sabonetes íntimos também. E tem um pouco de polêmica em relação a isso, né? Algumas pessoas dizem que a gente pode usar, outras pessoas dizem que é interessante não utilizar. Como isso acontece? Sim, existe uma controvérsia na própria medicina com relação a isso. O sabonete íntimo, a maioria deles, eles têm alguns corantes, tem alguns perfumes que são utilizados e pode causar algum tipo de reação alérgica, alguma irritação local. Então, o que se aconselha, se for usar o sabonete íntimo, ele não é contraindicado, mas não usar todas as vezes que vai fazer a sua higiene. Então, uma vez ao dia usando sabonete íntimo já é suficiente e dá preferência sempre para o sabonete neutro. E se utilizar e apresentar alguma reação de coceira, irritação, vermelhidão local, tem que suspender imediatamente o uso. E o lencinho umedecido, doutor? É interessante que a mulher tenha lencinho umedecido na bolsa, de repente vai ao banheiro no meio da folia, no meio da festa, e aí quer fazer aquela higienização um pouco mais detalhada, pode usar o lenço umedecido? Sim, o lenço umedecido ele é melhor do que a utilização do papel higiênico. Então, em casa, se tiver como fazer o asseio, melhor. Mas na rua, às vezes, não tem. Para usar o papel higiênico, principalmente em bares, restaurantes, às vezes é aquele papel higiênico bem... como é que eu posso dizer, bem frágil, bem delicado, que ele se rasga com facilidade e ficam fragmentos na entrada da vagina que podem também acarretar, por ser um corpo estranho, um processo inflamatório, né? Então, se puder usar o lenço umedecido, melhor. É importante a gente tomar cuidado, inclusive, com aquilo que a gente vai, com o tipo de papel higiênico e o tipo de instrumento que a gente vai utilizar para fazer essa higienização. Sim, sim, com certeza. Né, tem papel higiênico, às vezes, também com cor, né, aquele coloridinho, que tem cheirinho, e aí aquilo também pode causar alergia, pode causar irritação. A gente pode dizer que o importante não é que seja tudo neutro?
Sim, o ideal é sempre neutro, né? Por causa da questão da acidez vaginal. Se a acidez vaginal aumenta muito, ela predispõe ao crescimento de algumas bactérias. Se ela diminui muito, ela também predispõe ao crescimento de outras bactérias, fungos. Então, o ideal é sempre manter o que é chamado de pH, né? Que é o nível da acidez vaginal sempre dentro do normal. Quando a gente conversa, por exemplo, sobre os homens também, o que na saúde do homem pode influenciar na saúde da mulher? É a questão da higiene, né? Então, o homem, principalmente aquele que tem o excesso de prepúcio, que é aquela pele que fica em volta do pênis, se ele não fizer a higiene adequada, aquela região ela vai ficar acumulando secreção, que vai aumentar a quantidade de fungos e pode também causar problemas na mulher, né? O uso do preservativo, então às vezes o homem, mesmo ele sendo casado, ele dá aquela pulada de cerca, mas não usa o preservativo. E aí ele chega em casa e pode passar uma infecção para a esposa, né? Então, principalmente no carnaval, né? Se for fazer alguma besteira, Não faça pule a besteira cerca, mas se consciente, você né? decidir pular a cerca, por favor, pule com Com consciência. cuidado, com certeza, né? Se vai se prejudicar, pelo menos que não prejudique a parceira, né? E é interessante que você preste atenção na hora de se relacionar com outras pessoas, porque você não sabe se a pessoa que você conheceu nessa noite, por exemplo, tem esse tipo de cuidado, né? É, exatamente, né? E às vezes a pessoa, ela tá com algum sintoma, tem uma verruga, tá com um pouco de corrimento, uma coisa assim, mas ela não vai falar na hora da relação, olha, eu tô com uma verruga, então é melhor a gente não manter relação. Ela não vai chegar e falar isso, né? Então, e ninguém vem escrito na testa o que que tem. Então tem que ter sempre cuidado, né? As doenças que são transmissíveis ou que a mulher tem a possibilidade de contrair, são as mesmas do homem ou existe diferença? Existe doença que só o homem tem e a mulher não tem ou todas as doenças Não, são todas comuns? podem ser comuns. A diferença é que algumas, elas são mais fáceis de identificar no homem e outras são mais fáceis de identificar na mulher. Então, por exemplo, a gonorreia. A gonorreia é mais fácil de identificar no homem porque sai a secreção, o corrimento pelo pênis. E o corrimento da gonorreia na mulher, ele sai pelo colo do útero. Então, muitas vezes ela não tem um corrimento aparente pela vagina, mas ela tem a infecção. E quais seriam esses sintomas? Na mulher, na maioria das vezes, é totalmente assintomático. Descobre por acaso, durante um exame ginecológico, ou o parceiro fala que está com corrimento pelo pênis, ela vai no médico e o médico já faz essa avaliação. Mas a gonorreia e a clamídia, elas podem dar, a mulher ter a doença, 50% a 70% dos casos não ter sintoma nenhum. Quando dá algum sintoma, pode ser uma dor na região pélvica, um corrimento discreto, amarelado. E a longo prazo, se não for tratado, pode causar até infertilidade, né? A mulher não conseguir mais engravidar. Em relação a essas doenças, as mais comuns que a gente ouve falar, né? Todas elas são sintomáticas ou qual delas é assintomática? Quais exigem uma atenção maior em relação a essa questão mesmo da percepção de que existe, de que está lá, de que o vírus se alojou ou não? Geralmente as que chamam mais a atenção da mulher é o herpes, né, por conta das feridas que se formam, as bolhas e feridas que se formam, o HPV por conta das verrugas, e as síndromes de corrimento, né, que podem ser ou não sexualmente transmissíveis, né? E no homem, principalmente verruga e o corrimento pelo pênis. A sífilis, ela pode aparecer uma ferida ou não. Então a sífilis ela é mais fácil de diagnosticar através do exame de sangue. Assim como o HIV, né? Que pode a pessoa pegar a infecção e não ter sintoma nenhum. Nós temos uma pergunta de um telespectador, ele pergunta assim: a camisinha estoura porque a vagina da mulher ou o pênis do homem não estão bem lubrificados? Não, a lubrificação ela não costuma influenciar com relação ao preservativo, né? Então, geralmente o que influencia para que haja esse problema, ou já é um defeito mesmo de fabricação, que às vezes vem com um furinho, um poro, que às vezes é imperceptível a olho nu, né? Na hora de abrir, então às vezes não consegue abrir com a mão, aí vai abrir a embalagem com o dente, pode causar algum furo, algum rasgo no preservativo, né? A colocação incorreta, então ela tem um compartimentozinho na ponta que é para o esperma, né? Então tem que sempre que tirar o ar daquele compartimento, apertar a pontinha na hora de colocar, né? Mas geralmente são esses fatores. A questão da lubrificação é mais o desconforto, né? Então se sente que não está bem lubrificado, pode usar algum lubrificante à base de água que não tem problema com o preservativo.
E muitas pessoas têm também essa dúvida, né? Algumas mulheres acreditam que por ser desconfortável, por achar desconfortável utilizar o preservativo feminino, se o homem utilizar o masculino já é o suficiente. Isso é verdade? Realmente é suficiente ou as mulheres precisam utilizar o preservativo feminino mesmo que o homem utilize o masculino? O ideal é não usar os dois. Porque quando você usa os dois, o atrito do látex do preservativo com o plástico, que é diferente o material do preservativo feminino, ele pode fazer com que rompa os dois, tanto o feminino quanto o masculino. Então, ou usa um ou usa o outro. O preservativo feminino, ele tem uma vantagem que ele pode ser colocado antes da relação sexual. Então, a mulher vai sair de casa, ela já pode colocar o preservativo dela. E o do homem não, ele tem que utilizar exatamente no momento que vai manter a relação. Então a mulher ela já pode se preparar para ir para a festa, ela já coloca o preservativo feminino e vai para a festa tranquila. Sem problemas e sem nenhum Sem problema, risco. pode colocar até 6 horas antes da relação. O preservativo da mulher corre o risco de furar também ou não? Sim, também corre o risco. Eu vou agradecer pela sua participação. Muito obrigada por ter atendido ao nosso convite, por ter dado as dicas aí para a população. Eu deixo um espaço para você deixar o seu recado ou fazer suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, né? Então, sempre lembrar, né? Se vai brincar o carnaval, brinque o carnaval consciente, né? Evitar o excesso de álcool. Tudo em excesso faz mal para a saúde. Comida em excesso faz mal, bebida em excesso faz mal. Até o sexo em excesso pode fazer mal, né? Então, faça sexo, mas faça sexo com consciência. Muito obrigada. E para você que está em casa, continua aqui com a gente, que no próximo bloco nós vamos continuar conversando sobre a folia, sobre o carnaval. Então, se você é amante do carnaval, se você gosta de se divertir na folia também, a gente já está começando a partir de hoje aqui no Estilo de Vida. Não sai daí que o intervalo é bem rapidinho.